Olá, eu sou Maurício Santos e esse é o Direito a um Café de hoje. Bem, eu vou tomar a liberdade para ler um texto do Lênio Streck, publicado no Conjur, no dia 6 de outubro. O título é Abraão, o 34º ano da Constituição e a política entre deuses e bestas. O que quer dizer dos e nos 34 anos da Constituição? Perigosamente, é possível dizer que o direito brasileiro fracassou. Claro que a Constituição Federal de 88 trouxe avanços, mas também proporcionou o surgimento de multidões de reacionários, que paradoxalmente, graças à Constituição, odeiam a Constituição. Não é difícil constatar este fenômeno. Por que digo isso? Porque se o direito serve para limitar o poder, e se o poder, a política, é que vem limitando o direito, então o direito passou a ser um mero instrumento do poder e da política. Portanto, do lugar do direito, pouco tenho a dizer do ordenamento e sua eficacialidade. Afinal, já disse muito sobre isso. Para se ter uma ideia, só aqui no Conjuro, publiquei mais de 800 textos, artigos e colunas, e sou referido por mais de 1000 vezes em outros. Afinal, fiz muitas canções de amor à Constituição. Porém, para além disso, eu falarei um pouco do que não existe. Tem gente que recorre à religião, até mesmo quando se fala de direito. Para facilitar a compreensão daqueles que se recusam a compreender, também o farei, para ver se me entendem. Em Gênesis, Abraão discute com Deus o destino de Sodoma. Quantos justos lá haveria? 50? 20? 10? Quando se percebe que não havia nem mesmo 5 justos em Sodoma, Abraão, em vez de pedir perdão, com os olhos voltados aos céus, pergunta ao Pai: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Amos Oz, escritor israelense, fundador de um movimento pacifista em favor da solução de 2 estados, fez uma leitura muito bonita dessa passagem e do significado subjacente ao atrevimento de Abraão. Em outras palavras, você é realmente o juiz de toda a terra, mas não está acima da lei. Você é realmente o legislador, mas não está acima da lei. Você é o Senhor de todo o universo, mas não está acima da lei. Oz segue. Não sabemos de nenhum raio que tenha fulminado Abraão como castigo por insolência ou ofensa aos céus. Por que Deus não fulminou Abraão? Simples. Porque ninguém está acima da lei, nem ele. Por aqui não precisamos nem falar de uma Constituição que completa 34 anos. Falemos da Bíblia, que qualquer pastor ou padre que não é padre, picareta, lê como quer. Deveriam ler Santo Agostinho. Problema: neopentecostais e evangélicos não aceitariam ler Santo Agostinho. Assim como a Constituição virou instrumento contra o próprio direito, a Bíblia virou instrumento de ódio nas mãos ou pés de pseudos padres e pastores que se aproveitam da fé do povo. Um deles curou mais de 100 mil casos de Covid na TV e continua pregando, soltinho e fazendo campanha política. Detalhe: curou 100 mil pessoas e ele mesmo foi entubado por Covid. É o fator Santo Pix. Enquanto a balzaquiana, a Constituição Federal de 88, diz que o Estado é laico, escandalosamente templos viraram comitês e cultos viraram comícios. E com imunidade tributária, isto é, eu e vocês transferimos nossos recursos para fazer a felicidade de quem usufrui de imunidade tributária. Ao mesmo tempo, como se fosse uma alegoria, parcela considerável das salas de aula dos cursos de direito virou instrumento de multiplicação de platitudes e necessidades. Como pastores neopentecostais falando em psicologia, psique, esgrimem-se livros simplificados, mastigados, resumidinhos e resumidões. Parece que tudo está interligado. É um neopentecostalismo jurídico da prosperidade. Pulando para o menos importante, o direito cabe perguntar no aniversário de 34 anos. O que foi feito, por exemplo, do direito eleitoral? Já sei,
É a política que controla o direito no Brasil. É a força, o poder, é o fato consumado. E cabe perguntar, as redes sociais, da forma como estão, são compatíveis com a democracia? A terra sem lei? É possível controlar a disseminação de fake news? Não, não respondam. O poder pode tudo ou tem controle? Perguntemos ao Ministério Público. Você, procurador, juiz, ministro, presidente, deputado, não está acima da lei. Ninguém está. Lembremos de Abraão. Inclusive é a lei que os torna juízes, procuradores, ministros, presidentes, deputados. Estamos inseridos na prática que nos autoriza. Quando o direito é desrespeitado nesse nível, é o próprio poder que perde seu sentido e vira mera barbárie. Mas quem se importa afinal? Pois afirmo nessa tese, só funciona quando o poder está com você. Fica o aviso, apostar no poder tem seus riscos. E quando o poder não for mais o seu, a quem você recorrerá? À lei? Pois é, aos 34 anos da Constituição, há quem queira voltar à pré-modernidade. Vejo advogados e estudantes de direito gritando contra a Constituição. Há camisas com os dizeres: eu autorizo intervenção militar. Ninguém está acima da lei. Quantos justos haverá no Brasil? Perguntaria Abraão. Quantos acreditadores da Constituição haverá? Pergunto eu. Esse número vem crescendo ou diminuindo? Vacina ou cloroquina? Constituição ou barbárie? Cidade dos homens ou cidade de Deus? No Brasil, a julgar pelo que vê nesse fenômeno da volta à pré-modernidade em que a religião dominava a política, Santo Agostinho expulsaria os vendilhões da fé. Jesus também. Aristóteles foi certeiro. A política é uma ciência estritamente humana. Não é assunto nem de bestas, nem de deuses. Logo, como os protagonistas que misturam religião e política não são deuses, resta-lhes a segunda hipótese, segundo o velho Ari: bestas. Lênio, como sempre, sensacional, irônico, sarcástico, mas certeiro. Certeiro. Não há controle sobre as mídias sociais. Não há controle sobre uma teocracia que se expande rotineiramente, diariamente no Brasil. O Brasil perdeu o controle. A Constituição já não existe há muito. Lênio tem razão. Quando na faculdade de Direito não se prega a Constituição, muito pelo contrário, muitos professores pregam o fim da Constituição, que a Constituição engessa. É o fim. É o fim. Nos deparamos com o fim. E quando nós nos deparamos com o fim, é preciso um recomeço. É preciso reescrevermos essa história triste em que se tornou o Brasil. Ver as discussões nas redes sociais, em que beira uma loucura, uma insanidade, onde as pessoas falam verdadeiros absurdos sobre fechar igrejas. Quando igrejas foram fechadas no Brasil? Quando as igrejas deixaram de existir no Brasil? Quando um dos candidatos, quando o presidente fechou uma única igreja sequer? Muito pelo contrário, as igrejas encheram seus cofres, transformaram-se em grandes veículos de comunicação e hoje dominam o povo. Não há nada que se ponha acima da lei. Nem que esta um dia tenha que ser reescrita. Porque é isto que vai sobrar. No fim de tudo, como nós já chegamos, batemos, às vezes eu vejo as postagens, batemos no fundo do poço. Será que batemos no fundo do poço? Hoje mesmo o Lênio acabou de colocar, de retuitar uma postagem da Damares, falando coisa horrenda, horripilante, medonha, sem nenhuma punição. Sem nenhuma punição. A corda
já rompeu. Nós estamos puxando o nada. A esquerda puxa um fiapo, um farrapo para o nada. E a extrema-direita puxa uma civilização que já não existe no Brasil para o nada. Vai ter que reescrever. Porque o que sobrou foram bestas. E elas são muitas.